Shalom, queridos! Estamos no dia 1 de dezembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Kislev do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito aqui é juntos pegarmos a paraxá semanal, lermos, estudarmos e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas espirituais e sendo assim conseguiremos trazer o conhecimento da Torá para o nosso dia a dia. Como dizia o Rebbe Menahem Mendel, depois de um bom estudo de Torá, depois de um bom estudo de Talmud, é necessário nós trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Queridos, sempre importante nós falarmos e apontarmos que todo conteúdo, que toda exposição da paraxá semanal, ela está debaixo de uma orientação rabínica e dentro de uma perspectiva judaica. E sempre lembrando, sempre contextualizada para a vida espiritual de um Ben Noach. Então, se você é um Ben Noach e decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus, sem sombra de dúvida, estamos juntos nessa caminhada. E juntos nós vamos aprendermos e crescermos no conhecimento da Torá. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a paraxá Vayetze, que é a paraxá que nós estamos estudando essa semana, e nessa parte introdutória eu gostaria de trazer algumas informações para que posteriormente nós entremos de fato no texto bíblico e no texto da Torá. Paraxá Vayetze. Vayetze significa e ele partiu. Uma referência de Yaakov, de Jacó, saindo da casa de seus pais devido todo aquele contexto de briga com seu irmão Isaf. Essa paraxá, ela contém 148 versículos. Isso significa que temos muitas lições para aprendermos dentro dessa paraxá. Eu tive o privilégio de estudar essa paraxá e quantas lições preciosas encontramos dentro da mesma. E para efeito de conhecimento, você que está lendo ou vai ler a paraxá durante a semana, ela começa em Gênesis capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo de número 3. Hoje eu quero trabalhar a primeira leitura, a primeira aliá. E eu gostaria de trazer um tema para nós conversarmos, para nós dialogarmos. E o tema é este: comportamentos que influenciam. É sobre isso que nós vamos falar. Comportamento que influenciam. Você sabia que o seu comportamento, Você sabia que o seu comportamento pode mudar pessoas? Então é sobre esse tema que nós vamos falar. Comportamentos que influenciam. Queridos, vamos trazer aqui um pouco de contexto para nós compreendermos de fato essa paraxá Vayetze. Quando nós lemos essa paraxá, nós percebemos que a Torá vem e nos mostra que quando o Yaakov ele sai da casa de seu pai Yitzhak, a Torá nos fala que ele estava com 63 anos quando saiu da casa dos pais. O contexto da paraxá Vayetze, nós conhecemos muito bem, é aquele contexto que o Yaakov ele está fugindo da casa de seus pais devido àquela briga, aquele contexto com Esaú, com Isaf. E a informação que nós temos quando nós lemos aqui a paraxá anterior e essa paraxá,
é que de fato o Esaú, de fato quer matá-lo. Podemos dizer então, sem sombra de dúvida, que o Jacó ele está correndo um risco de vida. Portanto, ele sai da casa dos pais, Vaietze. Quando lemos a Torá, no livro de Gênesis, em Bereshit, capítulo 27, verso 43, e Bereshit, capítulo 28, versículo 1 e 2, percebemos que tanto a Rebeca, tanto a Revica, como o Yitzhak, como o Isaac, orientam Jacó ir embora para Harã, devido ao grande risco que ele estava correndo. Então, vem a Torá, como diz aí o versículo de número 10, Gênesis 28, 10, e diz que ele então partiu. Está escrito assim na Torá: Yaakov deixou Beersheba e dirigiu a Harã. Gênesis 28, versículo de número 10. Então, a Parashá Vaietze, ela começa mostrando para nós essa partida, essa saída de Yaakov, de Beersheba, para a terra de Harã. E vamos ver agora, queridos, que o Midrash, ele traz alguns detalhes para nós compreendermos de fato essa partida de Yaakov. E o Midrash, logo de cara, ele nos mostra que a saída do Yaakov de Beersheba foi uma saída muito delicada, muito complicada. Então veja comigo agora alguns detalhes dessa saída de Jacó de Beersheba. Nós já aprendemos na Parashá anterior, Parashá Toledot, que o Esaú, ele era de fato um assassino nato e com certeza ele não iria deixar quieto a enganação que ele sofreu no contexto daquela venda da primogenitura. E nesse sentido, de fato, o Esaú, já sendo um matador nato, ele estava com muito ódio e, sem sombra de dúvida, iria sobrar para Yaakov, e com certeza Yaakov estava sofrendo um grande risco de vida. Então vem o Midrash, queridos, e nos diz o seguinte, que na saída do Yaakov de Beersheba, o Esaú, ele chama o seu filho Elifaz e diz para ele: persiga Jacó e mata ele para mim. Mata esse camarada, mata ele para mim. Não interessa se ele é meu irmão de sangue, mata ele. Então o Midrash vem e diz que o Esaú ele deu ordem para o seu próprio filho matar o tio Jacó. Então vem o Midrash e nos diz que o Elifaz ele corre atrás do seu tio Jacó e o alcança. Porém, o Midrash diz que o Elifaz, ele não consegue matar o seu tio Jacó. Diz o Midrash que na hora, a consciência do Elifaz, ele pesa. O Elifaz, ele começa a lembrar do seu avô, o Isaac, um homem íntegro, um tzadik. O Elifaz começa a lembrar dos méritos que Yaakov realmente tinha na presença de Hashem e de fato ele não consegue executar o seu próprio tio. Então nos conta os sábios que o Elifaz pergunta para o próprio Jacó: tio, Yaakov, o que eu faço então? Papai, o Esaú mandou matá-lo, o que eu faço? Então o próprio Jacó responde para Elifaz: faz o seguinte, leva todos os meus bens embora, pois, como dizem os sábios, um homem sem nada é considerado morto. Então, nesse sentido, Elifaz, ele podia dizer que o Jacó estava morto para Esaú. Então o Midrash mostra que de fato essa saída de Jacó, de Beersheba, foi uma saída muito complicada. Ele correu risco de vida. Não só o Esaú queria matá-lo, mas o Esaú manda o próprio filho dele, o Elifaz, ir atrás do Jacó para matá-lo. Só não conseguiu matar devido
a consciência do Elifaz pesar por mérito de Yitzhak e pelo próprio comportamento do Tsadik Jacó. Então o sobrinho Elifaz não consegue matá-lo. Então, mas nós percebemos aqui uma dificuldade, uma saída muito complicada de Jacó de Beersheba. E nesse sentido, queridos, agora nós podemos dizer que o Jacó ele está de fato zerado das posses materiais. E nós vamos perceber no desenrolar dessa história, no desenrolar da Parashá, que Yaakov ele vai depender totalmente de Hashem. Você já dependeu totalmente de Hashem? Então isso é bom, porque quando nós dependemos de Hashem, significa que iremos desfrutar grandes milagres em nossas vidas. Então assim foi a saída de Jacó de Beersheba, correndo risco de vida, quase foi morto pelo sobrinho, perdeu todos os seus bens materiais quando Elifaz o captura, porém segue o propósito, segue a direção, segue o rumo para Harã. E assim é nossas vidas, nós que temos uma missão, que temos um propósito, adversidades, provações, perdas durante a caminhada com Hashem são coisas que estamos sujeitos a passar. Porém, precisamos ir para o nosso propósito, ir para o foco. Talvez o seu foco seja Harã, então bora para Harã cumprir a nossa missão. Uma das coisas que nós percebemos quando lemos o Humash é que o Yaakov, ele se prepara, queridos, para ir para Harã. Ele sai da casa do pai, quase perde a vida, perde todos os seus bens materiais. Porém, quando nós estudamos o Humash, nós vamos visualizar e vamos entender pelos sábios que o Yaakov, ele se prepara. E assim devemos ser nós, nos prepararmos para a missão que Hashem nos deu aqui na face da terra. Cada um tem uma missão. E lógico, nós entendemos que a grande missão nossa, seja de um judeu ou um Ben Noah como nós, é fazer deste mundo a morada do Eterno. E nós vamos perceber pela leitura do Humash que o Jacó ele se prepara para cumprir essa missão. Antes de partir para Harã, buscar lá uma esposa na casa do seu próprio tio Labão, é importante nós falarmos aqui uma coisa interessante e que vai trazer muita luz no que vamos ler agora no Humash. Então o Jacob ele parte para Harã sem nenhum bem materiais, sem bens materiais, porque o Elifaz rapelou ele, né, no bom sentido. Mas ele vai para Harã, em direção a Harã, seguir os conselhos dos pais, de lá arrumar uma esposa que serve a Hashem. Porém, nós sabemos pelos estudos que lá em Harã, ele iria se deparar com o próprio tio, o Labão. E é importante nós falarmos aqui que os habitantes de Harã eram muito trapaceiros e corruptos. Sendo assim, queridos, o Yaakov ele precisa agora se preparar para pisar num solo onde o que impera é a corrupção, são os trapaceiros enganando pessoas. Então o Yaakov vai sair de Beersheba, terra de Israel, sem bens materiais, na dependência totalmente de Hashem, e vai para Harã, onde o seu próprio tio Labão mora. E ali, o contexto daquela terra, o comportamento das pessoas ali, são, de fato, comportamentos corruptos. Sendo assim, o Yaakov ele vai se preparar. Aí vem a pergunta, mas como ele se prepara? Nós não conseguimos visualizar isso de modo literal na Torá. Como ele se prepara? Então vem o Midrash, vem o Humash e nos esclarece essa preparação. O Yaakov ele vai estudar Torá por 14 anos. A lição que nós vamos aprender aqui é que precisamos nos preparar para enfrentarmos a nossa missão. Veja os detalhes que o Humash nos traz.
O cenário é que a Torá está nos apresentando, queridos, é que de fato o Yaakov, ele está numa situação desconfortada, isso é fato, já falamos aqui. E sem sombra de dúvida, o que iria vir pela frente eram grandes desafios. Desafios, testes, provações, adversidades que o Yaakov está muito prestes a enfrentar. Ele está saindo de Beersheba sozinho, sem bens materiais. Ele vai para um lugar onde o que impera é a corrupção. Porém, antes dele partir, nós vamos perceber pelo Rumash que ele vai se preparar. E aí vem a pergunta: como Yaakov, como Jacó, se preparou para esse grande desafio? Então o Midrash vem e nos diz que ele volta para a academia de Eber. O Eber, ele era bisneto de Shem, filho de Noé. Tanto Eber como Shem tiveram experiências pessoais com pessoas trapaceiras. E sem sombra de dúvida, o Yaakov indo para Yeshivá estudar Torá na Yeshivá de Eber, sem sombra de dúvida, ele iria se preparar espiritualmente e iria ouvir experiências desses dois personagens, o Eber e o Shem, pessoas que viveram na época de Noé e na época da Torre de Babel. Enfim, tiveram experiências e viveram em contexto de corrupção. Então, sem sombra de dúvida, ali na escola de Eber, o Yaakov iria ouvir muitas histórias, estímulos para ele saber lidar com essas corrupções que iria enfrentar lá em Harã, na terra do seu tio Labão. Sendo assim, queridos, é importante nós falarmos aqui que ele estuda 14 anos nessa yeshivá, nessa casa de estudos de Torá. Ele se prepara e nos conta os sábios que o Jacó estudava tanto a palavra de Deus que ele varava a noite estudando as escrituras, as leis do Eterno, as leis de Noa que Deus entregou para Adão e Rava. Então, de fato, durante esses 14 anos, antes dele ir para Harã, o Yaakov, ele se preparou. Diz o Midrash que durante os 14 anos ele tirava apenas alguns cochilos durante a noite. E aqui tem uma lição para nós. Daqui nós aprendemos que devemos sempre nos prepararmos, queridos, para a missão espiritual que Hashem nos deu, principalmente com o conhecimento do Eterno, porque o conhecimento do Eterno é instruções para as nossas vidas. Então, temos todo esse contexto da partida de Jacó, de Yaakov para Harã. Ele sai da casa dos pais, ele passa por um grande perigo quando o Elifaz tenta matá-lo, ele perde todos os seus bens materiais, ele está saindo da terra de Israel para ir para Harã, uma terra bem contextualizada com a corrupção, porém, devido ao grande desafio, ele se prepara por 14 anos na escola de Torá, na Yeshivá de Eber, onde ele aprende muito as leis do Eterno e se prepara para tão grande missão, ao ponto do Midrash nos relatar que ele mal dormia à noite, isto é, tirava somente alguns cochilos. E você, está se preparando para a missão que Hashem colocou para você realizar aqui na Terra? Reflita nisso. Devemos nos preparar. Queridos, hoje o tema é este: comportamentos que influenciam. É sobre isso que nós vamos falar. Mas o que tem a ver comportamentos que influenciam com essa paraxá e com a vida de Jacó? Tem muito a ver e nós vamos perceber isso no esclarecer dessa aliá de número 1.
Já sabemos então que o Jacó, ele sai da sua casa, correu risco de vida, perdeu todos os seus bens materiais, ficou 14 anos na Yeshivá de Eber, filho de Shem, filho de Noé, se preparou por 14 anos e agora chegou o momento dele partir para Harã, rumo a arrumar uma esposa junto a toda aquela família de Labão, viver numa terra longe de Israel e no meio de um contexto de corrupção. Então, como começa a Paraxá? Bereshit, capítulo 28, versículo de número 10. Então, vem a Torá e nos diz: E Yaakov deixou Beersheba e dirigiu-se a Harã. Gênesis 28, versículo de número 10. Queridos, olha que interessante. Por que a Torá ela faz questão de enfatizar a partida de Yaakov, a partida de Jacó em Gênesis 28, 10? Bastava simplesmente a Torá dizer, e ele foi. Agora, olha que curioso. Se você reparar em Gênesis 28, versículo 5, a Torá ela já tinha dado essa informação que o Yaakov, que o Jacó, partiu para Harã. Então por que em Gênesis 28, 10, a Torá vem e repete: Yaakov saiu de Beersheba e dirigiu para Harã? Por que essa repetição? Parece que tem alguma coisa escondida no versículo 10. Parece que a Torá quer gritar para nós algum segredo aqui. Parece que a Torá quer nos ensinar uma grande lição aqui. E justamente é do versículo 10 que nós vamos mexer nesse tema: comportamentos que influenciam. É daqui que nós vamos tirar este tema. Então, olha que interessante. Quais as explicações que nós temos para essa repetição? Gênesis 28, 5 já relatou que Yaakov foi para Harã. Gênesis 28, 10, 5 versículos depois, a Torá vem e repete. Tem um propósito, tem alguma explicação aqui. A Torá quer nos ensinar alguma coisa aqui, sem sombra de dúvida. E quais as explicações dos sábios que nós temos para o versículo de número 10? Por que essa grande ênfase, queridos? Por que essa repetição da saída de Yaakov? Então olha o que o Rumash nos diz. Enquanto ele viveu, sua conduta íntegra inspiravam os habitantes locais a se comportarem bem e os faziam sentir vergonha de agir de maneira inapropriada. Olha que informação maravilhosa que o Rumash nos traz. O Rumash nos diz que Gênesis 28, 10 repete a saída de Yaakov de Beersheba e o leva para Harã para nos ensinar que Jacó vai deixar saudades em Beersheba. Diz o Rumash que a presença de Jacó ali em Beersheba, no local que ele morava, inspirava os habitantes locais a se comportarem bem. Olha o tema: comportamentos que influenciam. Se você pensa que os seus comportamentos, as suas atitudes não provocam efeito na vida das pessoas, você está totalmente enganado. Os seus comportamentos, as suas atitudes têm um peso fundamental na sua família, no contexto de trabalho, no contexto da faculdade, na sociedade, no meio de seus vizinhos, no meio da tua parentela. Comportamentos que influenciam. O Rumash diz que a presença de Jacó fazia com que as pessoas se comportassem bem. As pessoas tinham vergonha de ter atitudes
erradas na presença desse tzadik, desse justo chamado Jacó. Então, por isso, dentro desse versículo 10 tem muito mistério, tem muito segredo e tem grandes lições. E é uma das lições que eu tiro do versículo 10, Bereshit 28, 10, essa repetição proposital da Torá tem uma intenção, segundo o Rumash, nos ensinar que o comportamento de um tzadik, um comportamento de um justo, pode mudar a vida das pessoas. Então, nos explica os sábios que quando o Jacó ele partiu de Beersheba, os moradores da cidade perceberam que perderam algo muito precioso. E como é bom, queridos, termos tzadik, como é bom termos homens compromissados com a palavra de Deus, compromissados com a Torá. E tais comportamentos vão trazer luz para uma sociedade pecaminosa. E diz o Rumash que quando o Yaakov saiu de Beersheba, eles perceberam que perderam uma luz muito forte na cidade. Nesse sentido, queridos, nós aprendemos que o Yaakov, ele era uma pessoa de grande carisma. Ele tinha uma forte influência espiritual em Beersheba. Por isso, todos sentiram a sua partida. É por isso que a Torá vem no versículo 10 de Gênesis 28, 10, Bereshit 28, 10, e traz essa repetição para mostrar a importância de um tzadik, a importância de um homem de Deus, de uma mulher de Deus numa sociedade. Sendo assim, isso é um incentivo para nós, Bnei Noach, trazermos luz para este mundo, trazermos Torá, trazermos mitzvot, trazermos a palavra do Eterno, tendo boas ações, atos de justiça, não matando, não roubando, honrando a nossa família, ajudando o próximo. Com certeza seremos um foco de luz, um tzadik entre as nações. E olha que interessante, queridos. Para você ter uma ideia, falando nesse contexto de comportamento, a conduta de Jacó inspirava os habitantes de Beersheba a se comportarem bem. Quem diz isso? O próprio Rumash, os Midrashim, nos falam isso, que o comportamento de Yaakov inspirava os habitantes de Beersheba a se comportarem bem. E aqui tem a lição para nós. Que tal nós melhorarmos os nossos comportamentos, os nossos gestos? Que tal nós cumprirmos mitzvot, relação e pertinente a Bnei Noach, e enchermos esse mundo de luz? Essa é a grande lição que eu quero trazer nessa aliade número 1. Comportamentos que influenciam, de fato, os nossos comportamentos. Eles trazem forte influência em uma sociedade. E a grande lição. Daqui nós aprendemos que um justo, ele é luz para as pessoas. Você é luz para as pessoas. Ele é luz para as nações. A santidade de Deus no justo inibe o pecado das pessoas. Jacó estava em Beersheba e o comportamento dele inibia as pessoas de praticar atos que desagradavam o Eterno. E nós, como Bnei Noach, temos as 7 leis e as derivações que, sem sombra de dúvida, se colocados esses mandamentos em práticas, vamos trazer muita luz para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso estado, para as nações. Comportamentos que influenciam. O que mais nós aprendemos aqui, queridos? É importante nós entendermos que os comportamentos, ele influenciam as pessoas. É por isso que a Torá faz questão de enfatizar a saída de Yaakov aqui no versículo de número 10. E a grande ênfase que eu queria tratar contigo aqui é o comportamento. Os nossos bons comportamentos, de fato, mudam comportamentos nas pessoas. Olha que interessante, eu vou repetir.
A ênfase aqui na leitura, na aliá número 1, é que bons comportamentos mudam comportamentos nas pessoas. Yaakov, ele era um tzadik, e a Torá repete a saída dele por 2 vezes, em Gênesis 28, 5 e 28, versículo 10, e o Rumash diz que essa repetição tem a intenção de mostrar que os comportamentos, o caráter de Yaakov era tão impactante ao ponto de inibir as pessoas de praticarem atitudes que desagradavam o Eterno. E a presença de Yaakov em Beersheba inibia as pessoas de praticarem coisas que desagradam a Hashem. Olha que interessante, olha que lição maravilhosa. Que tal você valorizar os seus comportamentos com a luz da Torá e enchermos a nossa cidade de luz da palavra de Deus, da palavra do Eterno? A grande questão é, os comportamentos que nós temos podem impactar as pessoas. E quando nós lemos num propósito maior, como aprendemos lá na primeira porção da Torá, a porção de Bereshit, que o propósito de Hashem ter criado a terra é fazer da terra a sua morada. E isto vai acontecer com os tzadikim, com os justos, com bons comportamentos iluminados pela Torá. Ações com a Torá trazem foco de luz aqui na terra e faz da terra a morada de Hashem, sem sombra de dúvida. O Rashi, o maior comentarista da Torá, quando comenta este verso de número 10, ele diz, olha as palavras do Rashi, que um tzadik provoca grande impressão quando está em um lugar. Olha o que o Rashi está nos falando, que nós como tzadik, porque nós que guardamos as 7 leis Ben e Noach, nós aprendemos com o nosso rabino Yaakov e pelas literaturas que um Ben Noach, quando assume para si as 7 leis, ele é chamado de um justo entre as nações. Agora olha o que o Rashi diz, que um tzadik, ele provoca grande impressão quando está em qualquer lugar. E como isso acontece na prática? Pelos bons comportamentos. Então, queridos, nós estamos debaixo de um tema fantástico. E nós temos evidências na própria Torá, no próprio Tanar, que de fato o comportamento influencia as pessoas. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós vamos ouvir essas palavras. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Percebe-se, no caso de Ruth e Noemi, um grande exemplo. Então veja bem, a Noemi, ela teve tanta influência na vida de Ruth, que ela disse, onde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Olha a importância da influência, das ações. A Noemi impactou tanto a Ruth que ela disse, onde tu fores eu irei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Será que os comportamentos, as ações influenciam pessoas? Reflita nisso. E aqui, queridos, é importante nós falarmos, já indo para a parte final, que uma das coisas que mudam o comportamento é a Torá. É a palavra do Eterno, é a palavra de Deus, como está escrito em Terrilim, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando guardamos a palavra, a Torá em nossos corações, nós evitamos muitas coisas que desagradam a Deus nas nossas vidas. E aí, queridos, a ideia é nós transformarmos ações em... Aliás, a ideia é nós transformarmos conhecimento em ações. Na geração de Noé, somente a sua família guardaram as leis que Hashem determinou. Que tal nós, hoje, imitarmos a família de Noé e guardarmos
as leis que agradam a Hashem. E essa semana, para nós terminarmos aqui, eu li uma frase que diz: lendo as instruções sem segui-las. Todos os dias nós recitamos o Shema Israel, ouve a Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Nós pronunciamos essas palavras quando nós acordamos e quando nós vamos dormir. E lá está escrito: e amarás o Eterno teu Deus. Você já parou para pensar o que é amar o Eterno teu Deus? E apesar de lermos, amarás o Eterno teu Deus, apesar disso, dificilmente, queridos, nós empenhamos no tipo de contemplação que seria necessária para nos levar a um verdadeiro amor de Hashem. Então, as palavras são maravilhosas lá no Shema Israel: amarás o Eterno teu Deus. Mas o que significa amar na prática? Exige ações de nós? Sem sombra de dúvida. Então, que possamos refletir nessas palavras. Amor a Hashem envolve boas ações. E o tema é este: comportamentos que influenciam. Que nós possamos ser cheios de boas ações, praticando a 7 mitzvot e as suas derivações. Que o Eterno te abençoe e que você possa ser iluminado pela Torá, pela palavra de Deus. Amém. Baruch Hashem.